Fala pessoal, sou o Cleison, economista, mestre em economia e pesquisador aqui na Fundação Podemos. E hoje aqui no Economia em Foco a gente vai lá para o norte do Brasil, mais precisamente para a Amazônia, para falar sobre um tema importante, a exploração de petróleo na margem equatorial e os desafios da transição energética. E olha essa notícia que saiu essa semana. A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, disse que espera que o IBAMA libere, ainda em abril, a autorização para a petroleira fazer a avaliação pré-operacional na margem equatorial, ali na região do Amapá, perto da foz do rio Amazonas. Mas espera aí, você já ouviu falar em margem equatorial? Essa região é uma das mais promissoras para a produção de extração de petróleo no Brasil, cobrindo 5 bacias sedimentares, que vai até o estado do Rio Grande do Norte, Foz do Amazonas, Pará-Maranhão, Barreirinhas, Ceará e Potiguar. Pode ser uma das últimas grandes fronteiras de exploração de hidrocarbonetos do país. Só que tem um detalhe, as barreiras regulatórias e ambientais. Então, será que vale a pena explorar essa região? E como isso se encaixa na transição energética? Bora discutir isso agora? O Brasil, em 2006, descobriu o pré-sal, uma mina de ouro. Para você ter uma ideia, 81% do petróleo brasileiro destinado à exportação veio do pré-sal. Mas em 2030, segundo a Petrobras, a produção do pré-sal vai cair, ou seja, a Petrobras está começando a procurar algo que substitua a nossa mina de ouro. Bom, mas a produção global de petróleo deve continuar crescendo até 2030, enquanto o Brasil enfrenta pressões para reduzir sua exploração. Isso levanta questões sobre nossa soberania energética e os impactos econômicos dessa decisão. Olha só um detalhe, a Agência Internacional de Energia prevê que a demanda mundial por petróleo siga alta até pelo menos 2040, o que reforça a necessidade de uma estratégia equilibrada entre exploração e transição energética, já que o Brasil é o 7º maior produtor de petróleo do mundo. E em 2014 o petróleo superou a soja e a mineração, como o principal produto da pauta exportadora do Brasil em receita. Mas para entender isso tudo, a gente precisa analisar o contexto global, os desafios ambientais e de transição das fontes renováveis. A Petrobras tem planos ambiciosos para a margem equatorial. A empresa quer investir cerca de 3 bilhões de dólares para perfurar 16 poços e ampliar a produção nacional de petróleo. Um de nossos vizinhos, a Guiana, já iniciou a exploração petrolífera e tem colhido resultados impressionantes. Em 2022, seu PIB cresceu incríveis 62%, consolidando o país como uma das economias de crescimento mais rápido do mundo. Atualmente, a Guiana está atingindo a marca de 1 milhão de barris de petróleo por dia. Isso é o mesmo volume que todo o Brasil produzia lá nos anos 2000. Porém, tem um detalhe. O IBAMA tem exigido uma avaliação ambiental específica para a região. Segundo o órgão, essa análise é necessária para entender o potencial de extração, as áreas mais adequadas para a exploração e os impactos ambientais. Sem essa avaliação, os projetos não conseguem avançar. Além de tudo isso, o Ministério Público Federal, o MPF, solicitou que a Petrobras realize estudos ambientais adicionais antes de prosseguir com a perfuração nas costas amazônicas. O MPF argumenta que eventos climáticos extremos, como as recentes secas na Amazônia, podem criar cenários imprevisíveis, tornando os modelos de dispersão de óleo atualmente utilizados insuficientes. O MPF também alertou que se a Petrobras não cumprir os requisitos técnicos mínimos para obter a licença, poderá enfrentar ações judiciais devido aos riscos ambientais envolvidos. Segundo estimativas, a produção nessa região poderia gerar mais de 100 bilhões em arrecadação para estados e municípios ao longo dos anos, um volume expressivo de recursos, que poderia impulsionar o desenvolvimento regional, gerar empregos e mais arrecadação para estados e municípios. Para se ter uma ideia da magnitude desse impacto, é só olhar para o estado do Rio de Janeiro, que atualmente recebe cerca de 25 bilhões por ano em royalties de petróleo e gás, um valor que supera o PIB do estado do Amapá. Mas o que são royalties? Os royalties de petróleo e gás natural são compensações financeiras, pagas pela exploração desses recursos, reconhecendo a natureza finita dos hidrocarbonetos. Ou seja, os royalties não devem ser vistos só como uma fonte imediata de receita, mas também como um instrumento de justiça intergeracional. O objetivo seria utilizar parte desses recursos para investimentos de longo prazo, garantindo que futuras gerações possam se beneficiar, mesmo quando as reservas de petróleo se esgotarem. Agora imagina o potencial econômico se os recursos provenientes da exploração dessa margem equatorial fossem utilizados estrategicamente para fortalecer a economia local, impulsionar setores como a bioeconomia e o desenvolvimento industrial. Assim como ocorre na Guiana, é estimado que a produção nessa região possa alcançar 1 milhão de barris por dia, e que representa hoje uma receita que é 5 vezes o PIB do Amapá. As instituições defensoras falam que com essa escala seria possível criar um novo modelo de desenvolvimento, baseado na valorização da biodiversidade, na inovação tecnológica e na industrialização de produtos sustentáveis. Agora, do outro lado dessa história, há quem defenda que o mundo está correndo contra o tempo para acelerar a transição para energias limpas, e que o Brasil não pode ficar por trás. O Acordo de Paris estabelece metas ambiciosas para a redução das emissões de carbono. Insistir na exploração de petróleo pode ir na contramão desse compromisso. Então a peça decisiva desse jogo é o IBAMA. Mas o que ele diz sobre isso?
O órgão tem levantado preocupações sobre os riscos ambientais da perfuração da margem equatorial, principalmente na região da Foz do Amazonas. Em um parecer técnico emitido ano passado, o IBAMA apontou falhas nos estudos ambientais da Petrobras e alegou que a empresa não demonstrou de forma convincente como lidaria com um possível vazamento de óleo na região. E aqui vem um detalhe importante. A gente está falando de uma área extremamente sensível, com correntes marítimas que podem espalhar rapidamente um derramamento de petróleo, atingindo áreas protegidas e comunidades costeiras. Ou seja, um desastre ali teria impactos imprevisíveis. Além disso, o IBAMA defende que, antes de qualquer licença ser concedida, é essencial realizar uma avaliação ambiental de área sedimentar, AAAS. Esse estudo daria uma visão mais ampla sobre os impactos reais de exploração, e até agora isso ainda não foi feito. Um dos pontos de maior debate dentro do IBAMA é a proteção da fauna. O órgão quer que a Petrobras instale um centro de resgate e estabilização da fauna mais próxima das áreas de exploração, para garantir um atendimento rápido em caso de vazamento de óleo. Inicialmente, a Petrobras planejava criar essa unidade em Belém do Pará, mas após algumas exigências do IBAMA, a estatal mudou os planos e agora pretende instalar a estrutura em Oiapoque, no Amapá. Se o órgão ambiental aprovar essa e outras medidas, a Petrobras poderá iniciar a perfuração na Foz do Amazonas. Só que tem um detalhe, perfuração não significa produção. Antes de começar a extrair petróleo de fato, ainda são necessárias algumas etapas técnicas a serem concluídas. De fato, a transição energética é uma realidade. Países estão buscando reduzir sua dependência de combustíveis fósseis e investir em fontes renováveis. Mas essa mudança tem desafios principalmente para economias que dependem da receita do petróleo, como é o caso do Brasil. Você já ouviu falar em carbonização estrutural? Esse conceito explica uma questão que pode afetar o futuro da economia e do meio ambiente no Brasil. Nos últimos anos, nossa indústria perdeu força. Enquanto o país se voltou ainda mais para a exportação de commodities, esse movimento fez as emissões dispararem. Segundo uma tese de doutorado realizada na UFRJ, entre 2000 e 2019, o Brasil se desindustrializou e intensificou essa emissão de carbono. Além disso, num relatório da consultoria Catavento sobre petróleo baseado nas decisões da COP28, os pesquisadores propõem critérios para uma transição justa, considerando fatores como dependência econômica, competitividade e segurança energética. Baseado no contexto estrutural, o relatório destaca que países produtores precisam de tempo e investimento para diversificar suas matrizes econômicas. O Brasil tem um papel estratégico nesse processo. O país já possui uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo, com 84% de sua eletricidade gerada por fontes renováveis. No entanto, a busca global por petróleo continua forte, impulsionada por setores como o transporte, indústria petroquímica e a indústria 4.0. Isso significa que, mesmo com a transição para energias renováveis, o petróleo ainda vai ter uma demanda por muito tempo. O exemplo disso é que o setor de petróleo e gás representa 17,2% do valor adicionado da indústria, tendo forte participação no PIB brasileiro. Então, falando de regulação, bora para uma questão aqui comigo. Enquanto alguns países impõem restrições à produção, outros ampliam sua exploração. Isso cria um dilema para o Brasil. A gente deve restringir nossas produções enquanto outros países expandem a deles? O fato é que o Brasil precisa equilibrar desenvolvimento econômico e preservação ambiental. Talvez uma das soluções seria a ajuda para trabalhadores afetados pelas ações dessa transição energética e estratégias para diversificar a economia. Além disso, iniciativas como o programa Combustíveis do Futuro e o incentivo à também produção de hidrogênio verde podem ser alternativas viáveis. Também novas tecnologias e investimentos em energias renováveis podem tornar essa transição mais viável e minimizar os impactos sociais e econômicos. Um exemplo disso é que a Petrobras tem investido em captura e armazenamento de carbono, CCS, e na produção de biocombustíveis para reduzir sua pegada de carbono. Bom, vimos que a margem equatorial pode ser uma grande oportunidade para o Brasil garantir sua segurança energética e crescer economicamente. Com um potencial gigantesco, essa região pode colocar o Brasil entre os principais produtores de petróleo do mundo, e nas próximas décadas, aumentando nossa influência no mercado global. A questão central é que essa exploração precisa ser feita de forma sustentável, alinhada com as metas climáticas globais e as que serão também debatidas na COP30, que vai ocorrer esse ano em Belém do Pará. O Brasil tem um potencial para ser protagonista nessa transformação, seja no petróleo, seja nas energias renováveis, mas isso vai depender do avanço da regulamentação ambiental e dos investimentos em tecnologia que tornem essa exploração sustentável. Agora eu quero saber sua opinião. O Brasil deve avançar na exploração da margem equatorial ou focar na transição para energias renováveis? Comenta aqui embaixo. E claro, se gostou desse conteúdo, curte, compartilha e se inscreve no canal para não perder os próximos Economia em Foco.